Olá, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para o nosso momento aqui de meditação, de reflexão na palavra do Senhor. Essa palavra que vem sempre alinhando, direcionando as nossas vidas, fortalecendo a nossa fé. Vamos estar lendo hoje aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 28, que diz assim: é a parábola dos dois filhos. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Mas depois se arrependeu e foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E disseram: O segundo. E declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Irmãos, temos características aqui, sabemos que Jesus usava parábolas para ilustrar ensinamentos, e nessa parábola dos 2 filhos, ele usou uma linguagem aqui popular, que todos nós, seres humanos, entendemos muito bem. Todos nós aqui temos filho, ou também temos a postura de sermos filho de alguém. E é esperado dos filhos obediência aos pais. É esperado dos filhos sinceridade do coração, sinceridade de conduta. Todos os pais sãos, sábios, depositam muitas instruções na vida de seus filhos. E existia um pai aqui nessa parábola que solicitou aos filhos que eles fossem trabalhar na vinha. E os filhos sabiam que existia uma necessidade familiar, uma necessidade do pai, uma solicitação. E um filho teve um comportamento de dizer que ele iria, que ele estaria ali, ele fez um pacto, ele fez uma promessa, e no final das contas ele não cumpriu o que ele havia prometido. Ele disse que sim, que ele iria trabalhar na vinha, mas aquele filho não foi. E um segundo filho que disse que não iria, mas ele, conhecendo a necessidade, sabendo que era certo, ele se arrependeu e acabou indo. E existe aqui uma instrução para as nossas vidas. Nós, como igreja, como filhos de Deus, que um dia entregamos a nossa vida e passamos a viver através de uma orientação, que são as Sagradas Escrituras, e existe um chamamento do nosso Pai, um chamamento do nosso Deus para as nossas vidas. E ele diz assim: filho, vai trabalhar na minha vinha. Qual tem sido o posicionamento, a sinceridade do nosso coração? Será que nós sabemos o que é o certo, o que nós devemos fazer, e nós ficamos fazendo promessas para Deus, dizendo: sim, Pai, eis-me aqui, pode usar a minha vida, eu vou sim, pode contar comigo. E chegando no momento de executar, no momento da ação, nós acabamos falhando. Nós acabamos não cumprindo as nossas promessas, acabamos não cumprindo o ide, não cumprindo o eis-me aqui, não cumprindo o envia-me a mim. Então Jesus ensinava por parábolas, mas que nós possamos refletir qual tipo, qual nível de filho nós somos. Nós somos filhos sinceros? Porque muitas vezes podemos cair também nessa característica do segundo filho. Nós endurecermos o coração devido a afazeres da nossa vida em diversas atividades que nós estamos envolvidos, e nós nos colocarmos numa posição de não posso ir, não vou. Só que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, traz um quebrantamento para o nosso coração e orienta a nossa conduta dizendo: você sabe o certo, você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que eu espero de você.
E nós podemos sim, como o segundo filho, cair num quebrantamento e mesmo num período de coração endurecido, de frieza de entendimento, dizer que não vamos, mas cair o arrependimento em nossa consciência e acabarmos indo fazer no esforço, indo fazer o que é correto, indo fazer o que Deus espera que nós façamos. Então existe um exemplo claro, um exemplo prático sobre características humanas, de pessoas, de filhos, sobre nós mesmos. Que tipo de coração é o nosso? Nós sabemos o que é certo e falamos que vamos nos comportar e realizar da forma certa. E chega na hora, nós não fazemos nada daquilo do que planejamos. Não fazemos nada daquilo do que prometemos que iríamos fazer. Mas existe também outra classe de pessoas que diz que não pode, que não vai fazer, mas sabe o que é certo e acaba se esforçando e consegue fazer o que é certo. Então, na parábola vai dizendo aqui que João já vinha instruindo esse caminho de justiça, esse caminho de arrependimento, mas muitos filhos verdadeiros, aqueles filhos escolhidos, viraram as costas para o que é certo, para o arrependimento e para o que deveria fazer. E ele vai dizer aqui que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Por quê? Porque a salvação é de graça. A salvação está aqui, está agora, está disponível, está à disposição de todos aqueles que abrirem o entendimento para fazer o que é certo. A salvação está disponível para todos que se deixarem ser ministrados pela verdade e optarem por se comprometer, mas não só se comprometer, mas sair apenas de palavras, de promessas para atitudes. Então, o que a parábola dos dois filhos traz orientação para as nossas vidas é uma reflexão. Será que nós sabemos o que é certo e não estamos fazendo? Ou será que nós sabemos o que nós precisamos e estamos nos esforçando para conquistar o centro da vontade de Deus? Então, que essa palavra venha edificar a nossa fé, servir como um guia de orientação para as nossas vidas, porque Deus não desiste de nenhum dos seus filhos. Assim como nós conhecemos as características muito pessoais de cada membro integrante da nossa família, nós sabemos as facilidades que alguns têm de comportamento, a dificuldade de outros. Deus também é um Pai zeloso, é um Pai amoroso e Ele conhece as nossas imperfeições e as nossas limitações, mas nós podemos colocar isso diante do Senhor. Senhor, o Senhor me sonda, me conhece, conhece a intenção do meu coração. O meu desejo, Pai, é estar no centro da sua vontade. Então que haja hoje, irmão. Nunca é tarde demais. Vamos nos arrepender, vamos recalcular a nossa rota, alinhar o nosso caminho, o nosso propósito. Porque lá em Romanos 2,4 diz que é a bondade de Deus o que nos leva ao arrependimento. Então existe uma bondade de Deus disponível para as nossas vidas. Nós podemos sim clamar pela bondade do Senhor, nos arrependermos e direcionarmos as nossas ações como um filho arrependido, como um filho sincero, como um filho que cumpre as suas promessas e que faz o que agrada o coração do Pai. Então vamos meditar nessa palavra, vamos alinhar os nossos propósitos para que venhamos ser grandemente abençoados e fortalecidos em o nome de Jesus. Amém?